Esse é o segundo episódio da série Cultivando Conexões, em que explicamos as pesquisas realizadas no Laboratório de Ecologia e Sistemática de Fungos da Unesp de Rio Claro. Hoje iremos falar sobre os micro-organismos associados às formigas atíneas, ou melhor, os seres que ajudam ou atrapalham as formigas a cultivarem seu fungo. Vimos no último episódio que existe uma parceria entre formigas atíneas e fungos que começou há milhares de anos atrás, a chamada simbiose. Mas e se, na verdade, as formigas e os fungos não fossem os únicos seres envolvidos nessa relação? Existem micro-organismos que vivem junto das formigas cultivadoras e dos fungos. Eles são organismos microscópicos que podem afetar positivamente ou negativamente essa relação. Ou seja, enquanto uns beneficiam as formigas e os fungos, outros exploram esse sistema e tiram vantagem dele. Quando a gente fala de micro-organismos associados, a gente está falando da microbiota associada a qualquer animal. Virtualmente qualquer animal, qualquer organismo vivo apresenta uma comunidade microbiana associada que faz parte dos processos fisiológicos desse organismo. Existem muitas bactérias associadas, elas formam estruturas muito características, elas têm uma arquitetura muito característica dentro do jardim, que são os biofilmes, né? São maneiras como elas formam as suas comunidades, elas se organizam em comunidades, elas formam essas comunidades tanto ao redor das hifas do fungo, ao redor do fungo em si, ao redor das plantas que são levadas para dentro do jardim. Quando a gente está falando de ecossistemas microbianos, existe uma infinidade de interações possíveis. Quando eles interagem, o resultado dessas interações pode ser positivo e o resultado dessas interações pode ser negativo para o hospedeiro. O impacto, quando a gente fala de impacto positivo ou impacto negativo, depende muito do contexto. Alguns exemplos de micro-organismos que afetam positivamente a formiga e seus fungos são as bactérias do gênero Klebsiella, que fazem a fixação de nitrogênio. Essa substância é muito importante para o crescimento do fungo. As bactérias transformam o nitrogênio em outra substância que possa ser utilizada. Além disso, outra bactéria relacionada ao sistema são as bactérias conhecidas como os pseudoncardios, que são bactérias que vivem na superfície do corpo das formigas e produzem substâncias que podem proteger o jardim de fungo contra patógenos, que são outras bactérias e fungos oportunistas que podem afetar a saúde da colônia ou do jardim de fungo. Um dos principais micro-organismos que afetam a saúde da colônia é o fungo Scopopsis. Podemos dizer que ele é um fungo oportunista, prejudicando o fungo mutualista principalmente quando ele já está enfraquecido. Os fungos do gênero Syncephalastrum competem com o fungo mutualista por recursos, principalmente por amido. Quando esses fungos infectam a colônia, eles afetam atividades básicas das formigas, como corte de folhas e limpeza do ninho, podendo levar à morte de várias operárias e até mesmo da colônia toda. E qual a utilidade desses micro-organismos na nossa sociedade? A biotecnologia é a ciência que estuda como podemos utilizar micro-organismos, como os que acabamos de conhecer, na nossa sociedade. Biotecnologia é basicamente a gente usar qualquer organismo, qualquer ser vivo, né, para trazer algo de útil para a nossa vida. Então, tanto animais quanto seres vegetais, até micro-organismos. Então, desde produção de alimento, como queijo, pães, cervejas, até remédios, como a penicilina, até, no caso, que eu venho tentando ver para a biorremediação, né? Então, a gente lidar com resíduos químicos ou até outros tipos de contaminantes no ambiente. For me, biotechnology is the combination of find useful things which happens in the nature and use them in our daily life or get advantages out of this. For example, the bacterium metabolism. When a bacteria produces a lot of stuff we need in our industry or in our food industry, we can use the bacteria to produce them. O ninho das formigas, apesar de ser um ambiente inusitado para encontrar organismos para esse tipo de pesquisa, tem se mostrado cheio de pequenos habitantes que podem ser úteis não só para a simbiose, mas para a nossa sociedade. And what is happening worldwide right now is that we have a problem with antibiotics that work well. Because we always take the antibiotics from similar bacteria. Well, these bacteria, these Pseudonocardia, they produce antibiotics. Let's see if we can manipulate it in such a way that we can use them for human medicine. Because that would be a completely different antibiotic than we've had before. And a potential new source
and potential solution for this multi-resistant bacteria that we have right now. Um grave problema que enfrentamos atualmente é a intensa poluição por plástico. E no nosso laboratório, as pesquisas com a degradação desse polímero por micro-organismos ganham destaque. Mas tem vários tipos de fungos que estão demonstrando serem capazes de degradar plástico, de colonizar e degradar plástico, principalmente esses fungos associados à degradação de material vegetal. Então, é uma forma da gente procurar na natureza uma solução para problemas que a gente trouxe para o mundo e que vem não só prejudicando a gente, mas prejudicando o planeta inteiro, né? No cenário de crise ambiental no que vivemos, procurar soluções na natureza é essencial, até nos lugares mais inesperados, como dentro de um formigueiro. Entender mais sobre o que ocorre sob os nossos pés pode ser essencial para um futuro melhor.